e um testemunho lindo é gerado. Entrando no ar, Testemunhos de Fé, com a apresentação, pastor Eduardo Messena e a pastora Penélope Tuller. Até a sua descendência. Boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente na Rádio Espaço para Deus. Uma alegria imensa, inaugurando o nosso programa Testemunhos de Fé. Cremos que Deus fará grandes coisas e muitas vidas serão alcançadas por meio dos testemunhos. Hoje estamos aqui com o pastor Eduardo Messena. Uma honra. Vamos conversar um pouquinho com o Eduardo. E para iniciar, nós gostaríamos de saber, pastor, como você se encontrou com Jesus. Olá, paz a todos, que Deus abençoe aqueles que vão ouvir por meio da rádio esse testemunho de fé, né? Essa palavra que vai edificar o meu e o seu coração. Então, como se iniciou, né, tudo desde o início da conversão para testemunho? Em 1993, posso dizer que começou aí um marco que o Espírito Santo começou a trabalhar em nossos corações. Nós somos de uma família que veio do estado de São Paulo, né? Meus pais vieram a fim de procurar nova estrutura de vida, trabalho em Curitiba, né? Lá em São Paulo, um dia minha mãe viu um caminhão de mudança, justamente com a placa de Curitiba. E ela falou assim: eu vou para essa cidade. A gente até falou: nossa, ela tá maluca. E um ano depois veio meu pai primeiro, depois ela veio. Eu lembro que eu fiquei na casa dos meus avós e eles falavam que era um lugar muito longe, né? E quando ela veio para cá, nós instalamos em digamos, uma lanchonete em frente ao Clube Golfinho, onde uma mulher cedeu para a gente morar. Era um cômodo, não era um quarto, uma casa feita, era um cômodo de uma lanchonete inteira. E ali nós ficamos um período de um ano e pouco, né, alojados, tivemos que adaptar o estilo de vida e, consequentemente, o que nós sofremos no primeiro momento no estado do Paraná foi o frio, né? Paulista, carioca, ou seja, todos que são de norte desse nosso país sofrem com frio no sul aqui. Mas, passando o tempo, a minha mãe conseguiu a venda de um apartamento que ela tinha em São Paulo e comprou uma casa, né? E nessa casa morava uma família, né? E essa família começou a levar a gente na primeira igreja do Evangelho do Quadrangular. E o primeiro contato com a casa de Deus, com a palavra de Deus, foi esse que eu me lembro, mas a gente não entendia muitas coisas, né? E ficávamos lá, íamos no culto, tinha um café, e começou também muitos cultos no lar. Eles faziam cultos no lar, chamavam pessoas para trazer a palavra. A gente começou a ir em outras denominações e o Senhor foi começando a cumprir uma palavra. E essa família foi interessante que eles, como a gente tinha um problema de logística, de poder não ficar lá onde a gente estava residindo, e eles também não conseguiram uma casa rapidamente para morar, a gente morou junto com outra família dentro dessa casa. Mas é uma família que buscaram ao Senhor e que tem grande importância de nos levar ao Evangelho, né? E através de cultos ministrados, muitos louvores. Eu lembro que nós vimos na igreja às sextas-feiras do culto da libertação, ali na Humberto Foloni, e foi muito assim marcante para começo de ministério, que aí a gente foi aprendendo, né? Tudo aquilo que é pregado no culto, tudo aquilo que é falado, vem ao nosso coração para transformação. E daí que começou o nosso caminhar com o Senhor Jesus, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, toda a família aceitou, aos poucos a gente foi se introduzindo mais nos caminhos do Senhor, assim para dizer. Que
coisa linda, pastor. Então, vocês vieram de São Paulo, ficaram primeiro no local, Isso, depois adquiriram uma casa isso. e a pessoa que vendeu a casa não conseguiu um outro local, não Isso. conseguiu comprar outro local Isso. e vocês ficaram residindo juntos. Isso mesmo. E essa família era uma família de Deus, E essa que família- apresentou E o Evangelho a vocês. essa família que apresentou o Evangelho a nós. Embora nós temos um histórico do lado da família, tanto paterna quanto materna, vindo do catolicismo, foi diferente assim, a abordagem de caminhar, de ler a palavra, de vivenciar esse propósito. Embora meus pais, eles sempre tentaram lutar pela vida de sobrevivência, eles frequentaram determinadas denominações religiosas, a qual eles infelizmente ficaram escravos de lutas espirituais, meu pai escravo de vício. Então, quando a gente conheceu Jesus nessa época, de 93 para 1994, foi a nossa mudança no Paraná, houve um impacto assim, espiritual muito grande, né? Onde a gente viu o poder de Deus libertador. Né? O poder de Deus ele é visto quando a gente está na presença dele, caminha do lado dele. Então nós vemos o poder de Deus operar nessa área. Então houve assim uma mudança totalmente, né, na nossa vida, no nosso estilo de caminhar, nosso estilo de pensar, aquela mudança na mente, né? Crer somente que Jesus ele é vivo. Isso eu não tinha entendimento, eu não entendia porque que uma igreja ela subsistia. E lá estávamos nós, louvando a Deus. Que maravilha, que família especial, né, que apresentou Jesus para a família do pastor Eduardo. Como é que é o nome deles, pastor? Minha mãe é Maria Oceli Ribeiro Almirão e meu pai é o José Luiz Almirão. Hoje meu pai, o Senhor já recolheu ele, né? Tem também um testemunho sobre isso, mas a dona Maria Oceli ela está de pé aí, foi curada, inclusive, né? Um testemunho, faz parte do testemunho porque eu trabalho na área da saúde. Ela foi curada de um câncer maligno, região de ovário, intestino, e hoje ela, desse mal, ela não padece, né? Todos os exames faz aí, cada 8 meses no hospital Horácio Guerra, mas foi livrada desse mal aí, né? Só faz acompanhamento. Amém, amém, pastor. E como é que foi seu batismo? Meu batismo. Nesse meados de 1994. Fui me batizar em 1998. Por quê? Porque o nosso coração é muito indeciso. E a gente caminhava no sentido de vivenciar essa realidade de Cristo. E cada vez que Deus ele se manifestava, usava pessoas, usava a sua própria palavra no culto, Deus começou a se manifestar, a falar acerca de referente a um chamado. E a gente entender o chamado de Deus é muito na hora a gente não entende, demora para ter esse mover, né, para a gente se doar. Então, como todo novo convertido, a gente tinha chama ali na igreja, gostava de estar ali, mas não era a visão de vida, né, não era a renúncia de vida ainda propriamente dita. E quando as coisas começaram a ficar um tanto quanto piores, porque você vai para Cristo, não é um mover assim, tudo vai se encaixar, tudo vai ficar perfeito. Pelo contrário, a gente é provado em todas as áreas de nossa vida. Então, o período até o batismo foi um período de deserto assim em todas as áreas da nossa vida, né? Aonde houve percas, meus pais vieram a se separar, né? A minha mãe eu falei, faz parte desse testemunho, veio a adoecer de um câncer maligno, do nada, começou a ter dores abdominais. E eu lembro quando eu fui me batizar, eu fui numa outra denominação, né? Porque era mais perto de casa, então a gente tinha uma certa dificuldade financeira, eu ia a pé para a igreja, né? Eu era daquela geração
que a Bíblia cheirava, ficava embaixo do braço, como muitos crentes falam, né? Eu ia a pé para a igreja, era uma igreja muito humilde. Até me lembro que o dia que eles foram marcar o batismo era um final de semana, num rio muito gelado, e eu cabeludo ali, né? Eu tinha o cabelo comprido, gostava muito de rock, e tinha um lado muito depressivo, mas eu precisava falar um sim para Jesus. Então começou eu e meu irmão, meu irmão André, que mora na Europa, e a gente começou a ir nessa igreja perto de casa, uns pastores de um ministério pequeno, que nos acompanharam, deram assistência a toda a luta, porque embora a gente conhecesse a palavra, a gente entrou num deserto assim muito grande. E eu me batizei, né, em 1998, eu tinha 18 anos. 98? Passa a conta. Faz a conta aí, 42 anos hoje. Então me batizei novo, com 16 anos, por dizer, né, fazendo a conta. E o batismo é uma renúncia, né? Uma renúncia de si mesmo, é onde você sepulta aquele velho homem. E eu tomei essa decisão. Não tinha muitos parentes ali para entender esse momento, mas é um momento em que eu precisava firmar um compromisso a mais com Deus de um nascimento da água, né? Como a palavra de Deus fala, é necessário que nascemos da água e do Espírito. Então, a mesma fase do deserto, a fase do batismo, é a fase que Deus opera o milagre em nós. E hoje eu entendo, quanto mais nós falamos sim para Jesus, quanto mais nos submetemos às coisas de Deus, mais progride os milagres e o propósito de Deus no nosso coração. Se eu soubesse no entendimento humano, eu me batizaria quando eu tivesse entendimento lá com 12 anos de idade, porque é pressa de ficar perto de Jesus. É isso que eu falo hoje. Há uma geração hoje que nós vivemos tantos dilemas e lutas. Estar perto de Jesus é o melhor momento da nossa vida nessa terra. Amém, pastor. Então você se batizou com 16 anos. Amém. E você morava com a sua mãe e com o seu irmão? Morávamos eu e meu irmão nessa mesma casa. Meus pais se divorciaram um período, né? E ali a gente aprendeu a viver. A viver como, pastor? Eu falei, você se batizou, caminhou para Jesus, então você vai aprender lá no deserto. Então você tinha que lavar roupa, queimar uma máquina de lavar, você lavava a roupa na mão. Você não sabia fazer comida, ia lá fazer porque a sua mãe estava doente e não podia sentir cheiro de comida. Então imagina você fazendo sua própria comida com 20 anos, né? E saía só milagre de Jesus. E uma dependência de sobreviver, né? Antes, quando nós morávamos em São Paulo, a gente tinha tudo na mão. A gente tinha empregada que cozinhava, que passava. A gente tinha uma vida confortável. E quando nós viemos para cá, foi um desconforto para um despertamento, né? Eu creio que é ligado às coisas de Deus, a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é isso na nossa vida. Ela nos desperta para nós sobrevivermos aos grandes propósitos que Deus vai pôr na nossa vida. E sua mãe estava doente, então, nessa época? Essa época ela estava de 1994 para 95, foi descoberto um tumor e ela fez uma esterectomia, que é retirada de trompas e ovários e útero, né, esterectomia total. Mas quando ela foi retirar, o médico, até o Dr. Ângelo Chamoleira, ele identificou ali um tumor e ele resolveu operar de primeiro momento e encaminhou ela pelo SUS. Ela foi para a Santa Casa, lá operaram ela de novo, viram o tumor propriamente dito na parte do intestino, na parte abdominal, e encaminharam ela para o Erasto. E lá também ela fez outra cirurgia de emergência, porque ela tinha, lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, ele disse que ela ficou 12 anos, né? A minha mãe, ela ficou provavelmente uns 2 anos sangrando, via, percebia, tinha contrações, desmaios, dores abdominais. E quando ela foi para o Erasto, eu era muito novo, porém recém-convertido e batizado, então aquela chama, né, do Espírito estava ali pela palavra, pelo amor à casa de Deus, por servir a Deus, e foi uma entrega também pela vida dela. Se o Senhor tem uma obra na nossa vida, está nas tuas mãos, né? Não posso determinar a cura se o Senhor não for da tua vontade, se o Senhor quiser arrebatar para si. Porque a gente já tinha esse entendimento
de quem morre em Jesus é salvo, né? Então, pela medicina não havia... O médico me chamou lá no hospital e falou assim, ó, vou operar ela, mas o risco dela virar óbito é muito grande. E depois que eu operar, inicia radioquimioterapia. E você tem que dar todo o suporte aí para sua mãe e tem que encarar essa. Mas eu lembro que o médico, ele não sabia o lado de andar a pé, dentro de um ônibus. Eu emociono porque foi uma guerra, né, onde Deus ele operou um grande milagre. Lembrando daquela época, para os dias de hoje, Deus ele faz milagre. Até por esses tempos atrás, aí vai fazer uns 2 anos, houve uma mancha no fígado, houve um exame. E nós oramos, né, pela misericórdia de Deus, e a mancha no fígado dela sumiu de novo. Ou seja, o mesmo milagre que o Senhor opera, Ele opera ontem, hoje, e Ele operará amanhã em nossas vidas. Poxa vida, hoje o nosso primeiro programa, nós não sabíamos que íamos chorar, mas nos próximos nós vamos trazer uns lencinhos, né, pastor Eduardo? Nem eu sabia. Poxa vida. Então, a sua mãe está ótima. Hoje, câncer, olha. Graças a Deus, né, Para a pastor? honra e glória do Deus Senhor. é maravilhoso, Deus é né? maravilhoso. Ela foi curada. Foi curada. Para a honra e Totalmente. glória do Senhor. Pastor, e nessa época em que você foi batizado e vocês estavam passando por essa luta, como é que era os irmãos da igreja? Vocês tinham amigos que ajudavam, que apoiavam? Então, como é que era? Então, o que aconteceu foi o seguinte, missionários, pessoas que a gente conhece hoje, né, começaram a se alojar lá em casa, né, a ajudar no cuidado com a minha mãe. Teve o missionário Anderson, ele ajudou assim, a fazer uma comida, ele ia pregar, eu ia com ele às vezes de ônibus lá em Tamandaré, nas regiões metropolitanas de Curitiba, e a gente às vezes ficava madrugadas na rua, andando, vindo para casa, ficava em vigília, e grandes irmãos iam lá para nos ajudar espiritualmente e fisicamente. Então eles levavam ofertas que eles ganhavam, e desculpa aí galera, que é forte a lembrança, né? Eles ajudavam a gente a sobreviver. Até teve uma vez, o pastor Marcelino, amigo do coração, a gente estava em casa, cortaram a luz por falta de pagamento. E um dia o pastor Marcelino foi levar o Jurandir Paixão, que é um pregador, mora em Ponta Grossa hoje, para nos... né, foi buscar ele e tal. E ele percebeu, a gente não falou, ele percebeu que a gente estava sem luz, a gente estava à luz de velas. Por causa da situação financeira, por causa dessa passagem difícil. E no outro dia o pastor foi lá, pegou nossas contas, pagou as luzes, trouxe mantimento para nós, e foi um canal de bênção, né? Esses dias eu fui pregar na igreja dele, né? É um homem que está de pé diante de Deus, a sua família ali, e foi um processo assim que as pessoas da igreja nos ajudavam tanto espiritualmente quanto humanamente, dizendo, né? Como assistentes sociais de Jesus. Às vezes nós não percebemos, mas Deus ele tem um cuidado especial conosco. Então, às vezes não são muitas coisas que vão sustentar, né? Um prato de comida, um copo de água, né? Algo simples que você faz a um servo de Deus trará grandes testemunhos na sua vida. E foi um período assim que a gente aprendeu a esperar em Deus e Deus dá sustento para a provisão do outro dia. Não era ter assim... Hoje é bom, né? Você tem um emprego que você ganha mensal, fixo, mas naquela época não era assim. Era muito difícil. Eu lembro que a gente pensava assim, Deus, o que vamos fazer no dia de amanhã? O que vamos comer? E Deus provia. Provia através desse meio que Ele colocou na nossa casa ali. Passou muita gente que trabalhava para Jesus, pessoas que só somaram na nossa vida para nós estarmos de pé. São muitos, eu não consigo lembrar todos. Alguns estão firmes no caminho do Senhor, são conferencistas hoje, outros infelizmente se desviaram, mas o Senhor ama todos e eu creio que tem um grande propósito. Amém, pastor. Puxa vida, tá fazendo uma falta dos lenços, gente do céu. E, pastor, nessa época, o seu pai, ele estava nos caminhos do Senhor Jesus? Então,
essa época do Evangelho, eu acho que todos recebem o propósito e o chamado. Só que quando começa a arder as provas, né, é uma separação. E infelizmente ele se desviou dos caminhos do Senhor. Se desviou a ponto dele voltar às práticas antigas, né? Voltar, não quero denegrir nenhuma imagem de religião, né? Mas ele voltou, digamos assim, ao Egito. Né? Eu gostar dos deuses do Egito. E se tornou muito difícil o acesso a ele. Eu fiquei praticamente quase 5 anos sem falar com ele, por não ter acesso assim, paternal, referência, não de revolta de ira, mas é que ele começou a morar numa cidade, para nós que não tínhamos condições, como é que eu ia para outra cidade longe, né? Então raramente eu via ele trazia os mantimentos dele. A gente aprendeu a não murmurar, aprendeu a depender. Isso é difícil, mas depender daquilo que Deus está permitindo é você também entender o tempo de Deus para você certamente ser abençoado naquilo que Ele vai te entregar nas mãos. Né? Certo. Ele estava longe, bem longe dos caminhos. Longe dos caminhos. Como aquele hino, longe dos caminhos eu andava. E você se sentia assim, meio, digamos, preterido pelo pai? Se sentiu assim, um pouco abandonado pelo pai? Senti. É muito bom você ter um pai na tua casa, que pode sentar, conversar, passar, aí chega, né, o teu dia, que te chama a atenção para fazer a lição, que te educa no sentido de vida. O que aconteceu com a gente não é o caminho de fuga, né? É o caminho de eu vim conhecer Deus Pai, o Abba Pai, através da busca intensa. Então a nossa vida na época era vigília, sexta-feira vigília, sábado vigília. A gente começou a viver dentro da igreja. A gente ia na igreja quadrangular, ia no rancho dos profetas que tinha no Boqueirão. A gente ia em tudo que é igreja. Para não vir a depressão, para viver esse encontro com Jesus, a gente jogou de cabeça. Né? E eu aprendi muito sobre oração. A oração é a semeadura do coração. A gente não semeia a oração para agora. A gente não consegue orar para conseguir nada agora. E sim para abastecer o celeiro dos céus. E para fazer segundo a vontade do propósito do coração do Senhor Deus. Então eu entendo que para alcançar essa falta paterna, porque é necessário uma restauração, tanto na minha vida quanto na vida dele, ele tem que ter muito tempo de oração. E eu não ia conseguir isso sozinho. Todos sabem que tem uma grande ajudadora aí na história. Então, foi um período assim. Eu falo, hoje tem crianças que têm que fazer acompanhamento psicológico, né, pela falta paterna, essa falta da figura paterna, a proteção, o cuidado, o Senhor faz muita falta, né? Mas nós aprendemos com o Senhor a depender de tudo de Deus para Ele proteger o nosso coração de todas as ciladas. Porque você sabe, né? Você é adolescente, você é jovem, você sem um apoio paterno, até materno, você fica meio à deriva dessa vida, das coisas dessa vida, né? O adolescente, o jovem, ele tem umas inconsequências na cabeça, né? Para ele não vai dar nada fazer determinadas ações. Mas o pai e a mãe, ele representa a autoridade para viver certas limitações. Isso não pode faltar, eu creio que em uma família, em uma sociedade, nós estamos vendo tanta dificuldade, né? E naquela época, meu pai, infelizmente, se eu fosse louco, perdido para ele, tanto faz, tanto fez. As propostas dele também eram que eu fosse louco, que eu bebesse, que eu saísse na rua e apavorasse a cabeça. Mas quando você vive na esfera Cristo, não tem isso. Não. Então a gente é muito para... a nossa vida foi voltada para a igreja. Pastor, e na época, o seu pai aceitava a sua religião? Não. No começo, quando nós orávamos no quarto de joelhos, não. Ele falava que ia chamar a polícia, ele falava que a gente ficou louco. Ele tinha um lado muito engraçado, assim, de sátiras, né, da família dele, mas tinha horas que ele, digamos assim, que o inimigo usava, assim, né, a ponto de, sabe, mandar a gente calar a boca. Nunca foi agressivo, glória a Deus, mas ele não se incomodava. E quando ele decidiu ir embora de casa, viver outra vida,
Aí a gente entendeu que ele estava escolhendo um caminho, né? Foi triste, mas eu creio que foi necessário para a salvação dele. Pastor, e você iniciou os seus estudos na enfermagem, certo? Isso. Hoje atua nessa área. Por que escolheu essa área? Como que foi o seu primeiro emprego? A área que eu atuo não fui eu que escolhi. Na verdade, eu não sabia o que ia fazer da vida até os 19 anos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa chamada Ingetank. E eu trabalhava num xerifado de guardar peças, um estoque. E eu tirava notas, pedidos dos produtos que saíam lá. E uma moça, ela pegou e falou assim: eu vejo que você não gosta desse trabalho. Você não serve para isso aí, vai fazer outra coisa. E ela falou assim como se fosse chamar atenção. Eu acho que eu estava com 2 meses de emprego, eu olhei para ela e falei: eu mesmo, eu vou embora. Então peguei, tô aqui a minha função, tô indo embora. Você falou para eu ir embora. Não, tá só chamando atenção. Não quero mais. Isso aqui tá chateando meu coração. E quando eu saí de lá, eu lembro que eu estava orando a Deus, né? Sempre para Deus direcionar os passos. E veja o que aconteceu. Esse meio tempo que nós estamos conversando é o meio tempo do tratamento da minha mãe, lá no hospital. Então, assim, depois desse período que ela operou, ficou tudo grave, ela começou a fazer quimio e radioterapia. Então eu tinha que ir para o hospital levar ela, eu tinha que prestar cuidados com ela. E eu tinha uma tia minha, madrinha que fala, né? Porque eu fui também batizado lá na igreja católica, então ela veio madrinha. Mas para mim ela era uma tia, irmã do meu avô. Ela era enfermeira. E ela olhou para mim e falou assim: Dudu, eles me chamam de Dudu na família, por que você não vai fazer enfermagem? Aí eu falei: não, já tô, né, esse negócio de ficar em hospital. Ela deu um empurrão, ela deu uma ajuda assim, digamos, propriamente financeira mesmo, de ir fazer. E nisso eu comecei a fazer o técnico de enfermagem, 2002. Estava terminando o 3º ano. Então eu ia de manhã para fazer o técnico de enfermagem, ficava cuidando da minha mãe nesse período, deixava a tarde inteira ela cuidando, e à noite terminar o 3º. Então eu ia de manhã, ou eu pegava aquele vale de transporte que era redondinho, não sei quem lembra dessa época, ou eu ia de ônibus, ou eu ia a pé para a escola de enfermagem, ou eu guardava esse vale de transporte para ir à noite para a escola por 3º. Então eu fazia os 2 períodos, né? Uma época eu ia de manhã, acordava muito cedo de manhã, uma época eu ia à noite, e conciliou. Quando eu terminei o 3º, eu já, né, comecei na enfermagem. Eu fiz ali na Escola Catarina no Laborier, na época lá do Hospital Nossa Senhora das Graças. Inclusive, colégio de freira, a minha tia freira, e foi como se eu estivesse já num ambiente, aquilo ali para mim já era um ambiente de vida, porque estar no hospital, cuidando de pessoas, fazendo estágio UTI cardíaca, UTI pediátrica, né? Eu comecei a trabalhar muito nesse ambiente, tanto cuidando da minha mãe, quanto estando ali na escola técnica. Eu comecei a vivenciar isso. Para mim foi assim, dá para dizer que eu não enfrentei dificuldade nenhuma em fazer provas, em prestar atendimentos, e eu comecei a ingressar quando já me formei. Eu lembro que eu tomava conta de um senhor, primeiro emprego, né? E ele é militar, e eu via na televisão os programas lá, aquele de emergência americano que passa lá, né? Aqueles ambulância correndo, tudo, onde eu olhei e falei: Deus, muito forte assim. E nessa época eu já comecei a orar por pessoas, né? Comecei ali na igreja, envolvido, mas eu orava assim, Deus, sempre tocado pelo Espírito Santo, ia lá e orava, e uma pessoa pegou e me levou para orar por um dos diretores da EcoSalva. Foi uma empresa que eu trabalhei 12 anos. E quando eu orei, eu nunca mais vi esse senhor, mas ele era um diretor financeiro. Ele me colocou lá, praticamente, ele abriu a porta, ele falou: vai lá, que você vai fazer entrevista com a enfermeira Doriane e ela vai te admitir. Quando eu fui lá, currículo de novato, né? 6 meses formado. A gente entende. Você atuar numa área que você vai lidar com vidas, né? Você tem uma experiência. Ela olhou e falou: não, você precisa crescer mais um pouco na área, não posso te admitir. Eu fui lá, ele insistiu de novo, pediu para eu voltar lá. Quando eu voltei, já estava o uniforme lá. Ela falou assim: olha, não sei quem que é o teu contato, mas estou cumprindo uma ordem, você vai entrar para trabalhar.
E interessante que quando eu entrei para trabalhar, é o teste, né? Quando eu entrei, com a roupa ali, o uniforme, estou no ambiente de trabalho. Aí te põe numa ambulância, te põe uma caixa cheia de medicação, fala, agora você se vira. Põe uns médicos, cirurgiões aí que são cara fechada, não conversa com você. Só chega na situação lá e pede. Eu falei, meu Deus, acho que eu não estou preparado para isso. Então, assim, foi um aprendizado de vida, onde tudo que eu ia fazer, eu ia pedindo, Deus, me ajuda. Tudo que eu faço, até hoje, é dependência de Deus. Jesus, passo por aqui, vou por aqui, faço isso, não faço. Então, assim, sempre foi a profissão começou a entrar, assim, como propósito daquilo que eu estava vivendo. Então, hoje, estar no Erasto, quando eu vou lá, há muitos doentes, há muitas pessoas, todos os hospitais, praticamente de Curitiba, eu passo, vou em Campo Largo, né? Eu vejo, assim, a nossa necessidade de deixar a semente do Evangelho. Porque aquilo que a gente deixa no coração das pessoas, ela se transforma em cura. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E desde esses anos que eu tenho andado, eu tenho a oportunidade de orar por muitas pessoas. Até ontem mandei uma oração, uma pastora, de uma senhora, né? Ali prestando cuidado, ela, vou orar por você. Uma senhora simples, segurou na minha mão, pediu proteção para minha família, para minha saúde, né? E ficou ali, eu vi aquela senhora ali e me lembrei daquela palavra, né? Era minha serva, né? E Jesus disse, na minha casa, não vos deixarei só. Eu vos levarei para um lugar, eu prepararei uma morada, né? Uma senhora muito humilde, uma casa necessitada de ambas situações, mas Jesus falou, ela dá uma morada comigo, ou seja, nós temos uma morada permanente com Deus e nós estamos edificando ela no que nós fazemos aqui na terra. Amém, pastor. Amém. Então, na tua atuação como profissional, você teve chance de orar por muitas pessoas nesses anos. Quantos anos, pastor? Então, pastor, fazem 24 anos fazendo as contas, né? 24 anos de ambulância. Eu comecei, eu orava por um, por outro, vi umas necessidades, mas eu comecei a despertar esse chamado de orar mesmo, foi quando eu trabalhei na rodovia 277, aqui, que vai sentido as praias. Ali eu fiquei quase 7 anos, né? Um período à noite, um período de dia, né? E ali entre os acidentes, um e outro, eu vi assim, que era a hora crucial de pregar o Evangelho da salvação. Aquele momento que nós aprendemos lá em João, onde havia 2 ladrões na cruz e um reconhecia a autoria de Jesus como Salvador. Então, às vezes eu chegava em situações que as pessoas estavam presas nas ferragens, pessoas que estavam agonizando, dando seus últimos suspiros de vida, só dava tempo de passar pelas ferragens e falar, crê somente que Jesus pode te salvar, e a pessoa, mesmo ali ofegante, aceitar ao Senhor Jesus. E ali a gente sempre acha que o mover de Deus vinha com momentos de cura, né? Deus vai começar a operar grandes curas para fazer o mover. Não, Deus começa a fazer grandes momentos de salvação para fazer determinados moveres na nossa vida. E ali começou um chamado, ali começou um propósito, né? Ali que eu comecei a ver, até teve uma situação de um acidente, onde no KM32, quem conhece, sentido praia, 277, uma curva muito forte, ali sempre dá tombamento, e um caminhão tombou e espalhou 37 toneladas de grão, né? de milho, no barranco e na pista. E quando nós chegamos no local do atendimento, a gente foi acionado, então não deu nem 3 minutos, 3 km da base. Quando nós chegamos, falaram que havia criança, família que estava ali, né, naquela situação daquele acidente, que já tinha um outro caminhão tombado antes, eles estavam, chama lindeiros, né, são as pessoas que ensacam e vendem aquele material que é perdido na beira da pista e ajuda a limpar a pista. Naquela época, já tinha dado um acidente ali antigo, as pessoas estavam ali numa prévia manutenção, né, a rodovia tinha concessão na época ali da Ecovias, e deu outro tombamento. E quando eu cheguei ali, acharam um, acharam outro, já não tinha criança. Eu estava com o milho assim, quase pelo peito, ali andando no meio da situação. A gente conseguiu achar uma senhora soterrada. Quando nós tiramos ela estava inconsciente, com hematoma na cabeça, e a gente fala assim, com o Glasgow, o nível de consciência rebaixado. Ela estava em 5, né? Ela não tinha resposta nenhuma
verbal, motor, ela é uma pessoa grave. E daí nós colocamos dentro da ambulância. Estou resumindo assim esse testemunho porque o que mais me chamou a atenção foi quando eu coloquei ela na ambulância, veio uma médica, a doutora Luciana, e foi entubar ela. E dali eu já tinha pego acesso venoso, que é para fazer a medicação na veia, para sedar totalmente, para fazer volume. E quando a médica foi entubar ela despertou, ela voltou à consciência, mas tomada por Deus, né? E aí eu lembro que ela segurou a mão da médica, bateu assim e falou assim: homem, esse que fala contigo. Eu estava ali atendendo, suado, estava meio passando mal, né? Porque muito esforço. Eu falei: homem, aqui agora está acontecendo esse mover, né? Todos que são da igreja conhecem, né? Que Deus usa os seus profetas, usa os seus filhos a hora que for, e se tiver que usar, ele vai usar. E diante daquela situação, que aquela mulher estava praticamente entrando num pré-coma, com hematoma subgaleal, cabeça deformada, um traumatismo craniano sério. Quando ela falou: o homem fala contigo, eu falei: sou eu, pode falar. E a médica, ouvindo com o tubo ali na mão, ela pegou e falou assim: por hoje tive te provando e te guardando, te livrei da morte nessa situação. E tu farás a minha obra. Chegará o tempo que eu farei um grande mover nas tuas mãos, vidas serão curadas e propósitos serão manifestos. Fique na minha paz. A mulher caiu inconsciente, a médica entubou ela ficou irresponsiva, a saturação começou a cair, a médica pegou e entubou. E fomos no hospital. Depois eu expliquei toda essa situação para a médica, que ela falou: fiquei sem entender, porque a mulher falou normal. E depois ficou grave. Então foi um mover de Deus ali. Como é que é? Eu falo, Deus ele marcou um ministério no meu coração. Porque ele falou que ia fazer um propósito, ele falou que ia fazer restaurações. E que nem eu falei, né? Deus colocou eu em lugares, primeiro para entender as necessidades, né? E dali então eu comecei a ficar mais ousado. Pegava pessoas, orei por uma moça que foi atropelada por uma carreta. E eu lembro que ela gesta, sangrando, ou seja, no aborto ali, o médico, comuniquei com o médico, ela falou: pode ir para o hospital regional, não tem muito o que fazer, vai controlando a pressão, aí se já faz volumes, entra lá. E ela pôs a mão na barriga e falou: moço, eu não quero perder meu filho. E quando ela clamou daquela necessidade, lembra que os milagres de Jesus, a maioria são movidos pelos gritos, né? A mulher do fluxo de sangue, ela se esforçou, ela tocou nas vestes, né? O cego gritou: filho de Davi, né? Bartimeu estava à beira do caminho, ou seja, aqueles que querem, né? Ela falou: moço, eu não quero perder meu filho, faz alguma coisa. Falou: eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. Botei a mão no ventre dela, comecei a interceder. Irmãos, assim, quem tem experiência na área da saúde, pela quantidade de sangue, entende? Pelo sangue inverter na beira da maca, começar a cair no teu pé, é um aborto, com certeza, por trauma. E a moça ali agonizando. Quando cheguei no hospital ali, botei ela na maca, chegando já dentro do centro cirúrgico, vítima de atropelamento, ela tinha uns ferimentos leves, mas o maior impacto foi no ventre dela. E ela falou que no caminho ali ela tinha perdido já outros filhos, né? Ela era terceira gestação, os outros dois foi aborto espontâneo, ela tinha uma dificuldade. Eu falei: eu creio no milagre, eu profetizei o milagre. E quando eu deixei aquela mulher no centro cirúrgico, eu falei: Deus, só tu. Cheguei lá com a ambulância, os colegas que falaram: nossa, situação difícil, não vai nascer, a mãe pode. Passaram 6 meses, eu nunca mais vi ela. Falei: será que ela ficou grave? Que a região ali da rodovia, a gente não tem acesso à casa das pessoas que mandam lá. Vi uma moça com o neném. Quando eu olhei assim, ela atravessou, veio, falou: moço, até os colegas de trabalho viram assim e tiveram uma visão. Ela: moço, posso falar com você? Eu falei: pode, eu quero te dar um abraço. Ela pegou com o filho, veio, deu um abraço. Aí eu lembrei, era daquela moça que tinha sido atropelada. Ela falou: lembra que você orou, ministrou, Deus falou que ia curar meu filho? E ele nasceu, tiraram ele, prematuro, mas ele nasceu. É um milagre. Com esse milagre do meu filho ter nascido e sobrevivido, meu marido, que era dependente químico, foi para a igreja. O marido estava do lado dela e falou: estou indo para a igreja pela agora, e essa criança é um grande milagre, porque o que foi visto, o que foi falado, não era para ele nascer. Então, o milagre de Jesus, ele gera outros milagres. Então, aí Deus começou a levantar um ministério, né, de propósito de cura, de que outras vidas fossem alcançadas. Jesus, ele manifestava esse sentido dos milagres. Quando ele fazia no meio de multidões, é para que muitos fossem contagiados por essa autoridade. E nesse meio tempo, pastor, eu estava o sonho de estudar, o sonho de crescer na área,
a ambição no sentido assim, vou fazer medicina, vou crescer nesse propósito, mas eu entendi que um dia Deus falou, não, você tem que fazer a minha vontade, e fazer a vontade de Deus é se submeter à autoridade dele. Talvez eu não veria tantas coisas quanto tenho visto hoje, propriamente no ministério, quanto se eu tivesse caminhado por outra vontade e vocação. Então, é a vocação de Jesus. Eu creio que é a graça de Deus que tem nos sustentado. Até hoje trabalho, né? Todo sábado, os irmãos sabem, chego às vezes meio atrasado, com o uniforme meio sujo, mas é onde eu tenho pisado na semente, na palavra, e tenho semeado esperança às vezes, né? Oro ali na ambulância, correndo, pessoas que vão desfalecendo, às vezes situações de acidente, e é um milagre servir a Deus. Amém, pastor. Puxa vida. Quantos testemunhos, né? Pastor, e nós queremos que o senhor nos conte um pouquinho qual lição que o pastor tem para passar para aqueles jovens que estão buscando, né, casar em Deus. Se o pastor pode contar um pouquinho do seu casamento, como que foi. Então, nós, depois que passamos todo esse processo de família, separações, né, de desertos, a gente sempre buscou em Deus um propósito para fim daquilo que Deus ia edificar nas nossas mãos. Essa situação do laço conjugal, do casamento, é uma situação muito séria, em que hoje as pessoas elas não se prontificam a viver com parceiro, a viver em família, para um propósito em Deus. Então, eu digo que o ministério, Deus usou a profeta, a moça que foi, a senhora que foi soterrada lá, depois eu encontrei ela, falou que só foi pegar milho para as galinhas e que nem precisava. E que ela falou, Deus, quando ela sentiu o acidente, ela falou, me livra. Né? Tudo faz parte do propósito. Depois que Deus ele falou que ia usar, que ia manifestar, a gente, né, eu nesse período eu sempre tive em oração, jejum, né, buscando o propósito de Deus. Eu fiquei 4 anos em consagração para casar. E a gente às vezes tem um amadurecimento precoce por causa de lutas, né? Então esse período da juventude, de ser jovem, de querer se deslumbrar, sair por aí, experimentar muitas e outras coisas na vida, a luta que às vezes você vive, ou ela te amadurece, se você estiver firme em Jesus, você vive um propósito, ou você estremece, ou você entra em depressão, ou você desiste da vida, como tem acontecido. E quando nós estamos voltando o coração para Deus, quando nós estamos vivendo esse propósito, nós vamos para cima do quê? Para cima da intercessão, para cima do propósito. E eu lembro que o momento do meu casamento foi muito decisivo, porque quando Deus me mostrou a minha esposa, Ele me mostrou, Ele falou quem seria. E eu já levantei e falei, ó, é essa, Jesus. E ali aconteceu, foi com a pastora Penela, a gente fazia uns cultos no lar, né, umas quarta-feira. Às quarta-feira, inclusive eu faço culto hoje na igreja às quarta-feira. E a pastora Penela, naquela época, ela foi, né, num dos cultos. E quando eu vi ela, eu fiquei abalado, assim, falei, Jesus, né, se for do teu agrado, me une a esse propósito. Eu orei mesmo, gente, orei, jejuei, e quando ela foi num outro culto, né, digamos assim, aquela comunicação com Deus acendeu a vontade espiritual, é todo um propósito que Deus derrama sobre ti. E ela veio, conversou, a gente teve uma conversa, eu dei um currículo para ela lançar em mais um emprego, porque eu já estava trabalhando num lugar que eu não queria. Nessa época eu trabalhava em 2 empregos, até em 3, fazia, né, solteiro, ficava meio perdido aí trabalhando, só trabalhando, né, para sair daquela necessidade que você tinha, porque na época eu comecei a trabalhar na EcoSalva, eu levava o almoço de um amigo que não comia, às vezes os médicos não comem aquelas comidas da marmita da empresa, eu levava para comer em casa no outro dia, porque eu tinha necessidade, né. Então eu comecei a trabalhar, mas quando eu conheci ela, né, eu vi ela no culto, no outro culto Deus falou ao coração dela também, uma voz aí, um outro testemunho que ela também vai ser entrevistada,
vai falar como Deus falou no coração dela. É ele, esse rapaz novo aí, que Deus preparou. E a gente, em conversa, menos de um ano nós casamos, porque eu falei, você é a esposa que Deus me mostrou. Então, quando eu casei, abalou muita estrutura no mundo espiritual. Qual estrutura? O ministério meu desenvolveu, digamos, de uma vez para outra, assim, Deus começou a manifestar mais autoridade, mais propósitos. Aquela história de meu pai que eu não alcançava ele através do meu casamento, do meu noivado, nós começamos a ter um diálogo de novo, né? Talvez por os dois serem advogados ali, né? Tinham conversações, né? Se você sentar na roda dos advogados, às vezes tem, aqui no final de ano eles fazem umas comemorações, é engraçado você conversar com eles, tudo jurista, tudo é uma amizade assim interessante, e foi um meio que Deus quebrou o coração do seu José, né? José Luiz, foi um meio que Deus trouxe ele a andar um pouco com a gente. Ele começou a vir, nisso veio nos cultos, nisso ele começou a ter manifestações de libertações que foram assim, um grande propósito de Deus. Ele começou a ver isso através do meu casamento. Então, o conselho que eu dou para o jovem: case com uma pessoa que ame a Deus. Case com uma pessoa que ame a Deus. Esses dias uma colega falou, olha, ele é bom, ele estuda, ele é inteligente, mas ele não quer ir para a igreja. Irmãos, não viva em julgo desigual, viva num propósito com Deus. Às vezes pessoas procuram, querem consertar um casamento. O teu marido está onde? Ex-marido. Ele não quer Jesus. Ele gosta disso, de outras coisas, mas igreja para ele, então, não tem coração bonzinho, o nosso coração é enganoso. Se a gente quer um propósito de vida, tem que casar com uma pessoa que crê no mesmo propósito de vida. É andar junto com Jesus. Foi isso que me uniu ao casamento verdadeiro, né, de propósito, de aliança. Até antes, então, eu estava orando. O que eu tenho que fazer? Orar, buscar, jejuar, conversar, né? Ver o apontamento de vida, porque o casamento não é uma dependência, uma instituição financeira que você vai, né, se juntar para crescer financeiramente. A palavra de Deus diz: crê no Senhor teu Deus de todo o coração, a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você casa com alguém, né, no meu caso, casei com a pastora Penélope, eu entrego meu coração para ela. Eu entreguei meu coração para Deus e entrego para ela. Aí Deus faz a manutenção, Deus faz a gente crescer. É esse conselho que eu dou: case com alguém que ame a Deus. Amém, pastor. E, pastor, conta para nós também como é que foi o nascimento do seu filho, que lições que você tem para passar para quem pretende ser pai e para quem já é pai. Para quem já é pai. É fácil ser pai, pastor? Olha, a missão. Principalmente quando teus filhos crescem e comem bastante, você vê que, meu Deus, tipo nós, assim. Eu vou dizer assim, o nosso filho, ele nasceu em 2012. O Isaac, ele foi profetizado. A gente ia em igrejas, como o nosso casamento na época, né? Deus ia minha esposa de véu, Grinalda, Deus ia uma aliança na nossa cabeça. Então você que está buscando em Deus um propósito, busque os sinais de Deus. Nós não somos uma igreja que é movido pela profecia. É uma igreja que a profecia se manifesta em nós. Eu não preciso de um profeta para falar para qual porta eu vou. Eu vou lá para adorar a Deus, e Deus, ele manifesta o propósito e a, digamos assim, a área profética veio naturalmente. Nós não buscamos uma insistência, né? A gente é uma igreja evangélica neopentecostal, a gente crê no batismo com o Espírito Santo, e a gente crê na voz de Deus através dos profetas. Então isso foi muito interessante, porque quando eu casei, Deus falou muitas coisas. Sempre quando minha esposa íamos junto, Deus estava falando. Quando Isaac, que é o nosso filho, que significa sorriso, alegria, que seria o nosso sacrifício, né, que seria a nossa entrega para Deus, se manifestaria conosco, foi algo de muita alegria. Os irmãos me perguntam: você teve dificuldade ali no parto? Essa parte, eu já estava, lembra, irmãos, a área da saúde já vem calejado. Eu já tive oportunidade, onde eu trabalho hoje, eu estou trabalhando no SAMU, lá do município de Tamandaré, eu já contabilizei praticamente 8 partos, que nasceu na minha mão dentro da ambulância, né?
O meu filho, quando aquilo ali veio como uma preciosidade para eu tomar conta, para eu administrar, para eu ensinar, para eu delegar, um propósito de amor. Meu Deus, essa fase de neném, acho que foi a fase assim, foi uma fase de construção, né? Eu e a pastora, a gente não tinha casa, a gente só tinha um quarto, o berço ficava no nosso pé, mas foi ali onde eu vi ele crescer, ele pulava do berço para vir nos nossos braços. Foi um momento assim de crescimento. E quando ele cresceu, sabe quando a criança tem aquela necessidade de dormir no seu quartinho? Deus preparou a casa, Deus preparou a estrutura para nós morarmos. Não foi fácil, de jeito nenhum, mas Deus nunca deixou faltar nada, né? O nosso filho, ele veio para completar a obra de Deus. Deus falou que ele seria como um Abacuque. Hoje eu tenho visto ele se levantar numa forma profética, porque é criança ainda, ele tem 12 anos, mas é uma criança, né? Na forma de adoração, ele tem uma voz, ele louva, mas o que veio sobre ele, lá como está Isaías 11, né, que fala que sobre o tronco de Jessé brotaria um rebento e sopraria sobre o homem um espírito de entendimento, de sabedoria e fortalecimento. Meu filho, ele veio na nossa vida e diante de tudo que aconteceu, nas debilidades, esse espírito que soprou sobre nós, está sobre ele, se tornou ele uma fortalezinha de conhecimento. Então eu falo para vocês assim, hoje eu vejo o menino fazer provas, irmão, sabe aquelas dificuldades que você tem, eu tenho às vezes de fazer contas? Ele tem uma facilidade, ele tem um dom de sabedoria sobre a vida dele, sobre conhecimentos. Eu aprendo com uma menina de 12 anos, mas para 8 anos eu já aprendia muito com ele, né? Nós tivemos a oportunidade de estar fora do país em viagens e eu vejo ele falando inglês, sendo que ele acompanhou na escola, que pela sua vontade ele se propôs a caminhar, estudando ali, vendo os vídeos dele, e ele fala fluentemente, né? Então eu vejo assim que o que Deus marcou através da vida dele vai marcar, porque ele vai ser levantado para gerações. Eu estou preparando ele para gerações, né? Eu estou preparando ele, eu tenho orado, e tudo no amor, igreja. Um dia eu estava vendo o pastor Apelano, nós estávamos em casa, ele desceu, estava ouvindo um louvor do Fernandinho com a Aline Barros, e ele foi batizado no Espírito Santo, começou a chorar e perguntou por que estava chorando. Então tudo no propósito da oração. E o Isaac, ele veio acrescentar na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, esse ato de cuidado, esse ato de cuidar dos pés que vão pregar o evangelho, esse ato de ser profético, né? Agora ele é uma criança, ele tem as coisinhas dele, os afazeres dele, mas ele já tem aprendido muito sobre cuidados, né? Antes ele adquiriu assim, uma forma de colecionador, ele tem uns trenzinhos. Hoje ele já está atuando digamos assim, no cuidado em manter aquilo. Quebra, ele cola, solta, ele põe óleo. Então isso é um cuidado que ele está aprendendo a ter, e eu creio que logo Deus fará, como ele é um pastor também, e ele fará isso com as vidas. Às vezes a gente está aqui e recebe a ligação, fulano quer se suicidar, liga lá, ora lá, pastor, vai numa casa, visita. Então assim, a gente aprende primeiro a lidar com as coisas que Deus nos dá, ter ordem, decência, cuidado, para depois tocar em vidas, a manifestar o propósito para a vida. E o Isaac é assim, ele é surpreendente, né? Quem conversa com ele, é muito bom conversar com ele. Hoje ele fez uma brincadeira de criança comigo, né? A gente pegou uns baldes d'água, começou a jogar um no outro aqui, e isso remete à infância, né? Ele gostava muito de água, o pastor agora vai lembrar que a gente ia na casinha na praia, ele abria uma torneira e ficava horas para tirar ele daquela água. Então as lembranças, né, dele é muito interessante. Pastor, você se considera um pai coruja? Nossa, se eu ficar falando dele aqui, eu vou ficar falando a noite inteira. Ai, que saco! Super pai. Super pai! É. Maravilha, pastor. Talvez pela fase que eu passei de abandono, nunca deixaria meu filho. A pastora Bernardo vai lembrar, né? Era para pôr ele para rotar, eu dormia com ele nos braços, sentado numa cadeira, né? Com medo do refluxo ali. Então a minha proteção assim virou assim o dobro daquilo que seria a capacidade, né? Se eu estou mimando, estou cuidando daquilo que Deus me deu, da minha família.
Amém, pastor. Pastor, e sobre o ministério? Então, o pastor já contou para nós que Deus usou uma pessoa que estava soterrada Isso. para dizer que Deus tinha uma obra a ser feita. Tinha uma obra a ser feita. E foi nesse momento que você descobriu que Deus tinha algo a fazer por meio da sua vida ou foi em outro momento? Ou esse foi mais um dos momentos? Foi como se no mundo espiritual as portas vão se abrindo, né? E a gente tem que depender muito daquilo que chama graça de Deus. Jesus, ele nos ortogou, ele nos colocou diante de uma autoridade. E quando eu vi a necessidade das pregações, das orações pelos enfermos, naquilo que eu estava vivendo, eu comecei a entender como chamado de Deus. E a gente começou a fazer cultos em garagens, né? Os nossos cultos sempre começou como no tempo de Cristo, né? Em poucos, em cultos de orações. E isso veio marcar o ministério. A nossa igreja, ela não é grande. Embora nós já tivéssemos oportunidade humana, né? Pessoas já foram lá, vamos montar uma igreja grande. Eu entendo que a gente não tem necessidade de ter uma igreja grande, eu tenho que ter necessidade de alcançar vidas, eu tenho que ter necessidade da pregação do Evangelho. E tudo que foi acontecendo, eu lembro que uma vez eu estava lá no trabalho, e a gente tem um período que a gente descansa, né? Sempre quando come também a gente vai, né, com a pança cheia daquele sono. E ali tocou o telefone, e quando tocou o telefone eles passaram uma ocorrência. E antes de tocar o telefone, eu falei para um colega meu, a gente vai atender um acidente onde tem um caminhão dourado, quem está vendo a cor do microfone é dessa cor, e onde um homem vai aceitar Jesus, e ele vai morrer. E esse colega meu, ele trabalha hoje, é o Adilson Rebelo, ele trabalhou no Bombeiro. Ele tive a oportunidade de trabalhar com ele. E ele brincou, né? Ele falou, pô, virou a mãe de Iná agora, tá tendo sonho e previsão. E quando tocou o telefone, a gente foi atender uma situação na qual eu descrevi. O caminhão amarelo, o homem preso na serragem, ali demorou 2 horas, 3 horas e meia para cortar as ferragens. O painel no peito daquele homem começa a conversar comigo e eu começo a evangelizar ele não queria, ele aceita Jesus. Ele aceita e morre. Por quê? Porque na hora que tiram o painel do caminhão ali, a gente faz a expansão, a barra de direção ela quebrou e transfixou o fêmur dele aqui para trás, saiu a barra de direção. Então, pegou a artéria femoral, a aorta, na hora que a gente mexeu com ele, lógico, ele ia fazer perda de sangue, e o processo para desencarcerar uma pessoa tem que ser no máximo 40 minutos, chama hora ouro. Se em 40 minutos dentro do acidente eu não tiro a pessoa dentro do carro ou dentro do caminhão, a probabilidade dela morrer aumenta, porque trombose pulmonar, trombose venosa, entendeu a situação? Então aquele homem aceitou Jesus. Quando o Rebelo viu aquilo, ele falou, cara, como pode Deus ele falar? Por que Deus ele fala? Por que Deus ele revela às vezes numa visão, num sonho? Para a gente se preparar como a gente vai se portar, para a gente lançar essa palavra, para a gente trazer esse propósito. Então quando eu comecei ali a atender situações que às vezes eu sabia que ia acontecer no sentido de evangelizar, não é uma revelação para fazer uma propaganda, não é revelação de RG, CPF, é revelação de salvação. Lembra que Jesus falou para o Adão na cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus estava numa agonia tão grande, Jesus estava num sofrimento tão grande, que ele não podia dar conta de outros, pela perca, pelo trauma, pelos seus ferimentos, mas ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então às vezes Deus nos coloca, eu vejo que essa profissão ela anda conforme aquilo que o Evangelho nos mostra, né? Que chegarão diante de nós pessoas enfermas, pessoas necessitadas, pessoas angustiadas, pessoas tristes, porque a enfermidade não é só física, mas é da alma, é aquilo que a pessoa vive, e nós como ministério, como igreja, a gente se firmou em viver esses testemunhos. Então hoje dentro da igreja nossa, nós temos muitos testemunhos de cura de câncer. Por quê? Porque nós vemos que o próprio pastor da igreja, ele foi colocado num dia em uma situação que a medicina desenganou. Porque quando nós vemos a palavra de Deus, fala que o filho da viúva de Naim morreu. Naquela época, o filho da viúva sustentava uma casa. Ela perdeu o marido. Ou seja, morreu seu filho, ela não tinha esperança.
Então, se um dia eu vivi sem esperança e vi esperança, eu quero ver esperança em outras vidas. Então o ministério se constitui em ser simples, mas em envolver o amor e o poder de Cristo. Nós sempre pregamos sobre salvação. A nossa igreja ela tem estado 8 a 9 anos no mesmo lugar, e os dias que mais lotam na igreja é interessante, é o culto de oração. São as quartas-feiras. Por que quarta-feira? Porque eu acho que lá atrás um dia Deus falou sobre o meu casamento, foi numa quarta-feira que eu pedi minha esposa em casamento. Não, eu falei, eu vou casar com você, eu nem pedi ela. Eu vou casar porque Deus falou. Né? As quartas-feiras nós levantamos lá, ter ido em média de, já contei 105, 108 pessoas, a igreja hoje tem quase 150 membros, mas é um ministério que tem batizado muitas vidas nas águas. Né? Esse mês que passou eu contabilizei aí esses últimos 2 anos, porque a gente não fica anotando para ter números, a gente faz a obra para viver o propósito. Então, umas 50 pessoas, 48, né, tem mais 3 para se batizar. Foi um homem numa igreja esses dias que não entrava em uma igreja há 30 anos. Interessante, né? Ele era sequelado de AVC, Deus revelou que curou, livrou ele, e ele foi com uma bengala. E no outro culto, quando ele foi sem a bengala dele, ou seja, a hemiplegia dele teve uma melhora. E 30 anos aquele homem entrou em uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, esse ministério que nós temos vivido faz parte da família, faz parte de todos os propósitos e é o que tem marcado os nossos corações. Amém, pastor. Que história linda, hein? Então, esse irmão ia de muleta e agora está sem muleta e vai se batizar. Vai se batizar. Inclusive foram os pastores auxiliares que nós temos lá, o pastor Everton, né, e a sua esposa, que levaram esse vizinho, né, vai se batizar. Ele é um senhor, estava de muleta, né. Como eu tenho visto muitos milagres, a gente coloca nas redes sociais, para que todos aqueles que creiam no poder de Jesus. Eu quero que você creia, que mesmo você viver num diagnóstico, que mesmo você viver em uma situação, há um Deus que pode mudar esta tua causa. Há um Deus que pode tocar nessa sua enfermidade e trazer restauração para a sua vida. Jesus, ele é muito real. E quando nós estamos em culto, adorando a Deus, nós temos visto grandes testemunhos. Houve uma mulher, uma senhora, eu ministrei na vida dela. Vem ela, uma família, o filho, o marido, eu creio. E eu falei que Deus estava repreendendo células cancerígenas sobre a vida dela. Eu vi o sangue dela, eu vi a Deus mudando. E um dia ela foi no culto, depois de 2 ministrações dessa, ela falou, preciso dar um testemunho, Ana. Eu tenho nas redes sociais. Ela pegou o microfone e falou, olha, eu estava marcada a minha cirurgia de trânsito intestinal para eu pôr a bolsa de colostomia e começar o tratamento com quimio e radioterapia. Mas o médico, quando ele marcou esse procedimento, ele pediu uma outra imagem do meu corpo para ver, né, certinho as delegações de cirurgia. E quando ele fez a imagem, ele me chamou e falou assim, eu não vou mais te operar, porque sumiu o teu tumor. Não vou mais pôr bolsa de colostomia, não vou te mandar para rádio quimioterapia porque não tem tumor, tem que ter tumor. E vamos assistindo você está curado, houve um milagre na sua vida. Então aquela mulher veio e contou isso em testemunho na igreja e eu falei, meu Deus, uau, tudo que o Senhor falou que Ele ia fazer, Ele está fazendo, que Ele ia marcar a vida de pessoas com curas. Tem um evangelista, o pastor Marcelo, que é um conhecido nosso, um dia ele foi pregar na igreja, e ele pregando, eu não sabia, ele estava muito triste, é um outro testemunho, eu fui ministrar sobre a vida dele, eu falei que Deus estava indo numa cidade chamada Londrina, eu não conhecia a cidade, e que Deus estava tocando em uma moça, uma mulher, tirando um câncer dela, era sua irmã. Ele não falou nada para nós, ele só falou que estava ali preocupado com a situação. Ele mandou mensagem para ela e falou, Deus usou o pastor aqui e falou que estava curando você de câncer. Ela chegou a ir para a cirurgia, porque eram 4 nódulos em seio e região de axila, e quando ela estava na cirurgia, o médico abriu ela e não viu mais os tumores, fechou ela, era para fazer retirada de mastectomia total, e não retirou. Quando ela acordou, ela pôs a mão e falou, meu Deus, você não me operou? Olha, sumiu o teu tumor, houve um milagre na tua vida. Então a nossa igreja, ela tem vivido marcas de milagre. Pessoas têm entrado lá, pessoas em tratamento com câncer, pessoas como Jesus,
né? Afluía a multidão, os enfermos. E Jesus, ele quer curar, ele quer manifestar, né? A Bíblia diz que por se esfriar o amor de muitos, a iniquidade se aumentaria. Mas a graça de Deus, ela não parou sobre a face da terra. O poder de Deus está sobre a vida daqueles que querem buscar. Então nós temos vivido num ministério marcado por esse propósito, né? Onde o Senhor tem operado grandes curas, libertações, inclusive, manifestações de possessão, que a gente sabe que no mundo espiritual isso é uma guerra. Esses dias entrou uma moça, ela adolescente, né? E estava no banco, e Deus ministrou, falou que estava tocando nela, curando ela. Ela começou a chorar. Eu falei assim: Deus conhece as suas marcas, eu vejo seus braços todos cortados, eu vejo como se uma navalha tenta te matar. Aí ela começou a chorar, levantou o blusão, estava ali tudo cortadinho no braço dela, e Jesus libertou ela, né? Ela recebeu um milagre. Então a gente vê assim que Deus, ele tem operado em todas as áreas, sabe? E os cultos de quarta-feira são os cultos que a gente... Porque o meu ministério, pastores, como eu estou na ambulância lá, atendo, ponho um soro, imobilizo, eu tenho que pôr a mão na pessoa, eu tenho que orar. Não tem como fazer algo em massa, sabe? Então, assim, é um propósito de oração. O chamado pastoral é esse. Ir em cada uma ovelha. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, vai estudar a vida dos pastores nos campos. Eles pegam a ovelha, tratam a ovelha, passam o olhinho na cabeça da ovelha, põem a ovelha no caminho. É ovelha por ovelha. Não tem como. Então Deus tem que levantar pessoas que cuidem de ovelhas. Porque as nossas ovelhas, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem o pastor pela voz. Então Jesus, ele é o bom pastor das ovelhas. Quando Jesus está falando, pela voz eles vêm. Então hoje o que nós priorizamos na nossa igreja? Contratar pessoas, chamar pessoas para encher? Não, priorizamos em palavra, pregação do Evangelho, ensinamento na pregação. A pastora Penélope aqui é uma grande ensinadora, eu aprendo muito com ela. Ministração, oração e jejum. Os irmãos foram no monte esses dias conosco, né? E a gente teve resposta. Nossa, foi uma vez, porque a gente teve um feriado, mas eu tive respostas do monte acerca de estar com os irmãos. A gente fez o convite, foram quase 40 irmãos no monte, mas, gente, é impressionante assim o mover de Deus. Através disso, houve muitos testemunhos, depois que é particular das pessoas, mas elas se moveram, falaram, judicialmente portas se abriram, financeiramente propósitos manifestaram, mas o que? Irmãos, é na oração. A nossa vida vai ser resumida em oração, jejum e adoração. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós dedicamos aí a nossa vida diante do ministério ao qual o Senhor tem nos dado. Amém, pastor. Queridos, nós vamos fazer um breve intervalinho, só para tomar mais um pouquinho de água. E vocês, ouvintes da rádio Espaço para Deus, também aqueles que nos acompanham, né, pela internet, que vocês sejam imensamente abençoados pelo nosso Deus, nosso amado, nosso Jesus. Amém? Daqui uns minutinhos voltamos. Tá bom, queridos? Até daqui a pouquinho. Já voltamos. Cada detalhe é arquitetado e um testemunho lindo é gerado. E estamos de volta com o programa Testemunhos de Fé. Apresentação, pastor Eduardo Messena e a pastora Penélope Tuller. Queridos, voltamos. Vocês, ouvintes da Rádio Espaço para Deus, estamos aqui no programa Testemunhos de Fé. Hoje conversando com o pastor Eduardo Mecenas, retomando aqui a nossa conversa, a nossa entrevista. Pastor, como é que foi o seu batismo com o Espírito Santo? Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que nos fortalece, né, no período da oração e nos edifica diante desse propósito de vida cristã e ato de fé. Eu lembro que
as experiências de vida, né, nos levou a uma busca, né, a oração, o secreto com Deus. E por incrível que pareça, eu caminhei um período aí em muitas igrejas, no sentido da movimentação do Pentecostes. E eu comecei a querer, primeiramente, né, a buscar essa vontade. E eu ia em uma igreja, uma vigília, e a gente sempre caminhando. Então eu ia numa vigília de fogo, né? Aí tem os irmãos que pulam, rodam, se manifestam, sente aí uma manifestação do Espírito Santo, a gente respeita. E eu fui batizado saindo de uma vigília, num culto de oração, às 4 horas da manhã. Eu acho que a gente está meio cansado, era uma vigília que tinha jovens. Hoje, antigamente era a 7ª igreja do Evangelho Quadrangular ali nas Mercedes. E eu sempre buscando, e eu lembro que eu entrei no carro, e a gente sempre, quando sai do culto, a gente compra um refrigerante ou come alguma coisa, né? E a gente tinha um posto, na época, um posto de gasolina ali na Cruz do Pilarzinho. Tava meu irmão, estava o Diego no carro. E eu saí daquela vigília e eu falei, nossa, será que eu tenho que ir numa igreja de fogo? Será que eu tenho que ir num lugar, né, assim, direcionado nesse... Porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu ali no carro, aí os meninos, eu parei, eu que dirigia, né, sempre na condução de um Fusca. A gente desceu do carro. E quando eu entrei no posto ali, a gente foi pagar eu fui pagar o refrigerante e de repente eu fui tomado em línguas. E eu pagando o refrigerante, eu não conseguia me conter e já profetizei na vida da pessoa ali que trabalhava no posto. E os meninos olharam assim, ficaram sem entender, me levaram para o carro e eu tentava falar com eles e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a profetizar na vida de um, comecei a profetizar na vida do outro. E foi algo assim que me marcou, né? Uma profissão sem controle. Eu lembro, né? A gente praticamente quase amanheceu no outro dia e eu ali movido pelo Espírito Santo. E um dos sinais, né, através dessa ministração, em mim foi assim de surpresa. Eu fui surpreendido pelo fogo de Deus que começou no coração, né? Começou de dentro e veio para fora. E o que eu aprendi com isso? Aprendi que isso veio uma ferramenta espiritual, né? É uma particularidade, cada um tem um dom, tem um chamado e desenvolve isso na presença de Deus, buscando a Deus. Mas eu fui um tanto quanto assim, não foi dentro da igreja, foi na rua comprando um refrigerante. Ainda tem uma cantora aí, uma levita, faz tempo, que fala que o irmão foi batizado no ônibus. Eu creio que é sempre desse jeito, o Espírito Santo ele nos surpreende, né? A partir do momento nós temos ele em nós e ele se move através de nós e em nós por um processo, mas tem hora que ele não fica quieto. Então os irmãos que vivem na busque, né, porque é uma medida a mais para a nossa vida, uma ferramenta para nós em oração, para a nossa manifestação, e é uma manifestação dos sinais, né? Atos dos Apóstolos fala que veio um vento impetuoso e moveu sobre a vida de um povo que estava reunido e insistindo em oração, e foram ouvidos sons como línguas de fogo repartidas, ou seja, um mover de Deus veio numa linguagem a todos universal. Hoje nós temos uma língua propriamente dita dividida, né? As povos, tribos, mas a manifestação do Espírito Santo ela é universal, ela alcança aí quem está na presença de Deus de maneira extraordinária. E que vocês sempre vivam nessa busca, uma medida nova, né? Uma manifestação nunca igual, nunca igual.
Apesar do meu filho, desde pequeno, falar que eu falo Mandaraçai, né, manifestação em línguas aí dele, brinca, porque me viu dentro da igreja e tal. Tem até um vídeo dele pequenininho, né, ele orando e falando Mandaraçai. Não é o tipo de língua, mas é o tipo de atitude que o Espírito Santo faz nós vivemos. Se nós amamos uns aos outros, se nós somos igreja que se preocupa com os órfãos, necessitados, viúvas, se compadece com os necessitados em si, isso é um mover grande do Espírito Santo de ser levantado. Mas o fato de eu ser batizado foi um impacto assim no meio da rua, do nada. Que tremendo, pastor. Pastor, e quais lições você aprendeu até aqui em sua caminhada cristã? Eu fiz as contas aqui, você está com quase 30 anos de caminhada cristã. Se batizou aos 16, né? O que você aprendeu ao longo desses 30 anos aí? Olha, pastora, nesses 30 anos, a palavra de Deus ela se renova dia após dia, manhã após manhã. A gente aprendeu muito sobre o perdão, porque nós mesmos temos que perdoar, nós mesmos temos que amar, muito sobre amor, né? Porque a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela ensina sobre doar, sobre entregar e renunciar a si mesmo. Lembra lá que eu falei no começo que quando eu fiquei sem falar com meu pai por um período, isso doía. O período que eu casei, isso renovou, né? Mas o período que Deus trouxe a promessa de salvação, houve sim um período de dor, porque esse momento, para você entender como aconteceu, a pastora Penelope falou assim: você não desistiu do teu pai? Eu falei: não, olha, está na mão de Deus. Não desista, vamos orar para que ele seja salvo. E a pessoa dura de coração, o Senhor amolece. E interessante que o meio que Deus ele salva não é a nossa condição, como vai ser, aonde vai ser, por quem vai ser. Ele vai fazer o ambiente da salvação. E no ano da pandemia foi um ano muito difícil para a humanidade inteira, né? Onde a gente testemunhou muitas mortes, gentes queridos, muitas percas. E eu lembro que eu estava trabalhando nesta época ainda, e o meu pai ele estava num processo de restauração de vida assim com Deus, né? E entre os altos e baixos, né, ele veio ficar enfermo, ele veio ficar com trombose venosa em perna direita. Até a gente foi no almoço, a pastora vai lembrar, ele teve dificuldade para subir escada, perna inchada, eu procuro hospital. E quando ele foi ali no tratamento, foi diagnosticada essa trombose, e isso afetou, né? Ele provavelmente teve Covid nesse meio, porque a Covid ela deixou as pessoas que têm doenças pré-existentes mais existentes. Quem tinha hipertensão começou a sofrer de mais hipertensão, quem tinha alguma outra síndrome de algum órgão começou a florescer, e ele tinha uma porcentagem de perca de função renal, juntamente com pedra na vesícula. Eu lembro que ele, nos atos hospitalizados, alguns irmãos viram ele um período na igreja, um período ele ficou internado no hospital, né, um período ele ficou abatido, mas toda aquela ausência que eu passei, toda aquela dificuldade que a gente não teve contato, eu vi ali em 2 dias dentro do hospital evangélico. Inclusive fui eu que ajudei ele a ser internado lá, porque na época da pandemia a gente enfrentava uma grande dificuldade com vaga via lei de SUS. Então eu conversei com o médico colega, o Rafael Almeida, ele sempre teve um coração brilhante, me ajudou. Eu falei que a situação dele estava um pouco estranha demais e que ele precisava ser assistido. Então quando ele foi ali no hospital evangélico, ele foi internado por causa da clínica, a história clínica dele estava grave. Foi um período que eu participei assim do que é pedido de perdão, porque quando meu pai ele começou a adoecer, ele começou a não andar, precisou ser carregado,
E eu me encontrei com ele ali no hospital e pude segurar na mão dele, e ele falou para mim assim, acerca de perdão: me perdoa por tudo que eu te fiz, pelos abandonos, por não te ajudar, mas isso, eu falei para ele, você já tem meu perdão há muito tempo, porque isso me fez construir um propósito, me fez, digamos, ser homem, né? Não depender do homem. A gente, é ótimo o pai cuidar da gente, né? Mas a gente tem que aprender a crescer, e você tá tranquilo comigo, eu tô aqui. E ele segurando na minha mão, ele falou assim, ó, não me abandona, não faz que nem eu fiz com você, né? Se o remédio da salvação em propósitos é dor, a gente tem que entender o propósito de Deus de salvação. E isso marcou muito a minha história, porque nos últimos momentos que eu estive com ele sempre pedia que eu orasse pelas pessoas. Ele sempre pedia que eu fosse estendesse as mãos em vidas. Então, assim, aquele homem que não entendia o que eu fazia para Deus, aonde eu estava, ele começou a entender o propósito, ele começou a ouvir as pregações, ele queria me lançar em sistemas, né, de igrejas para eu crescer, mas o meu crescimento não é nas plataformas humanas, né, e sim com Deus. Eu tive a oportunidade de estar com ele até o último momento, onde eu estava trabalhando no SAMU, pediram para ele ir até o hospital, que ele estava ficando num quadro mais grave. Quando eu cheguei no hospital, ele começou a ter paralisações dos órgãos deles ali, rim, né, começou a deteriorar, e eu cheguei ali, ele estava praticamente comatoso, ele acordava e apagava. Eu falei, pai, você aqui, acordou rapidamente, segurando as minhas mãos, pediu para eu não abandonar ele mais uma vez, né? Eu falei, não, eu não te abandono, e Jesus jamais quer reconciliar 100% com Jesus, 100% que é agora a obra da salvação. Você quer, não precisa ouvir desculpas. Ele, claro que eu quero, eu amo Jesus. E ele teve uma parada cardíaca na minha frente, foi reanimado, colocado na área vermelha do hospital, e ali eu estava com o uniforme do SAMU. Então, na época do Covid, eu não podia entrar. Todo mundo sabe que havia uma barreira, mas eu, como já estava no fluxo, os médicos me viram ali, e eu estava quebrantado, lógico, triste, mas devido a estar acostumado com tudo, eu não esboçava reação. E os médicos olhando, falando, você veio entregar paciente aqui? Eu falei, não vim, ele é meu pai. Ele falou, como é seu pai? Ele está em procedimento e você está assistindo, né? Porque quando é na vida da gente, eu falei, não, posso sair, mas eu estou aqui para ir. E ali ele foi um período rápido e faleceu, mas eu creio que houve uma obra de salvação assim, que trouxe bastante entendimento ao que é o ministério de Jesus, ao que Jesus veio fazer, né? Jesus veio perdoar, Jesus veio tirar a nossa mágoa, a nossa tristeza, e veio nos colocar vestes de alegria. E hoje eu vejo assim que às vezes as ministrações dentro da igreja, elas fluem de um ambiente assim, um lugar que precisa haver a palavra perdão, quebrantamento de coração. E é algo que nos deixa assim, que tem vidas que elas retornam e falam, eu perdoei, eu busquei a restauração. É um propósito que Deus fez a gente passar um período difícil e exercitar a fé, assim. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também vem a prática da palavra de Deus na nossa vida. Então são os ambientes que nós estamos vivendo essa prática de fé, né? Diante do perdão e diante de sentir esse amor de Deus. Porque mesmo na situação difícil, Deus ele capacita a gente a viver uma segurança diante daquilo que é promessa. A resposta de todas as coisas, seu pai não está com você, então você não está mais feliz, é melhor ele ter um curto tempo de salvação, um tempo de abraço, afeto aqui, do que viver há 90 anos nessa terra e perder a sua alma. A Bíblia diz, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A oportunidade Deus dá a todos. Eu creio que Deus não perde nenhum dos seus. E na nossa congregação, a gente participa assim das histórias de vidas, e é interessante que tem um testemunho aí que está rodando o mundo aí, rodou, né, em igrejas famosas e pessoas que são conhecidas no nosso meio cristão. O testemunho do Pedro Alba, é um jovem que eu orei há 5 anos atrás, que ele foi num culto de quarta-feira, culto de oração, sentou num canto lá,
E lá eu ministrei e falei que Deus ia fazer uma obra de reconciliação através do coração dele, que Deus iria com ele numa viagem, eu não sabia da viagem, e que ele não se assustaria se caso ele entraria no hospital, porque era uma obra de restauração. Testemunho, muitos já viram, esse jovem foi a uma viagem, né, a Dubai, onde ele sofreu de supuração do apêndice, ou seja, o apêndice inflamou, inflexionou, que é muito rápido acontecer isso, e foram fazer o procedimento cirúrgico nele, e na hora da perfuração, para botar o ar ali, né, para fazer volume no abdômen, perfuraram uma artéria, né, principal dele, ele veio sangrar, tem hemorragia, abriram ele. O pai dele gravou a oração lá na igreja, até o pai dele tem a gravação, né, e justamente que Deus seria com ele aonde ele fosse e não se assustaria se ele entrasse no hospital. Isso me faz lembrar a palavra de Deus lá em Salmo 121, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E lá no final do Salmo ele diz que ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ou seja, a profecia de Deus, ela é lançada e ela te traz segurança na entrada e na saída de onde você estiver. E esse jovem, ele ficou ali 7 minutos em parada, sem o coração bater, abriram ele, operaram, repousaram o volume de sangue ali, ele voltou à vida, porque a palavra de segurança foi gerada através da busca dele lá, através da disponibilização daquele que quer, né, amar a Deus e ministrar. Então, às vezes Deus está falando de um jeito que a gente não vai entender, né? Como é que eu ia saber que ele ia ter uma viagem? Como é que eu ia saber que ele ia parar no hospital? Né? Eu lembro que o pai dele estava fazendo curso de capelão e se associou a isso. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. E os nossos caminhos não são os caminhos que Deus tem para nós. Então Deus vai salvar, vai curar do nosso lado e vai fazer uma obra, às vezes, que a gente vai ver o poder dele atuar, e às vezes em nós, perto dos nossos, né? Mas o importante é que Jesus não perde para ninguém. A palavra dele é perfeita e permanece. E diante desse testemunho do Pedro Alba, eu testemunho de novo, porque tudo gera testemunho. Muitas pessoas me procuraram no Instagram, pediram o mundo. Nossa, gente, assim, muitas pessoas para orar, pessoas de fora do Brasil, pessoas do norte, pessoas que a gente tem orado, né? Tem dado resposta na maneira do possível, porque aqui a gente já tem trabalhado, e a gente ora, tem gente que está, pastor, quando você me responde? Eu respondo, sim, mas tudo para edificação do corpo de Cristo, e isso é um prazer fazer. Amém, pastor. Que bênção. Pastor, olha só. O nosso tempo está quase se esgotando. E eu sei que o pastor tem muitos e muitos mais testemunhos, né, para contar. No nosso programa aqui chama Testemunhos de Fé. Amém? Claro, sua vida é um testemunho. E nós gostaríamos de ouvir, né, outros testemunhos que o pastor presenciou na caminhada, outros testemunhos, né, do que Deus fez na sua vida. Mas em função do nosso tempo, eu queria deixar aberto aqui para o pastor falar, né, se tem mais algum testemunho marcante da sua vida, ou no ministério, ou na sua própria vida, algo que o pastor quisesse compartilhar com os ouvintes da rádio Espaço para Deus. Não sei quanto tempo eu tenho, mas vou tentar resumir. O testemunho marcante da minha vida, e as pessoas sempre falam assim, como aconteceu? Tudo vai acontecer na nossa vida a partir do momento que nós estamos aplicando a palavra de Deus no nosso coração. Então você vai viver um lugar, um ambiente, e você vai precisar aplicar aquela palavra que você viveu, aquela palavra que você aprendeu na escola de ensino, na igreja, numa pregação, aquela palavra que você estudou no teu devocional. Um dia você vai estar com ela, vai estar no teu coração. Por isso que a Bíblia diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra está guardada para eu usar. Um dia eu estava de plantão, lá na rodovia 277, esse é um testemunho meio antigo, né, que eu já estou acima dos 40, mas houve um capotamento de um carro e a criança ela não estava presa, atrelada ao banco do carro, a cadeirinha estava solta, flutuante no banco. Então o carro capotou, injetou a criança e aquela cadeirinha. Quando nós chegamos no local, a mãe, desesperada, com um corte na região frontal, desceu do carro
E eu já preguei, algumas pregações usei, né, essa ressurreição praticamente, que eu presenciei em outros lugares, e eu sempre trago esse testemunho como um grande testemunho assim, que eu vi com meus olhos, a ponto de eu chorei muito, né, eu me quebrantei muito. Quando aquela mãe, ela achou a criança, porque nós justamente naquela curva lá do 32, do tombamento lá da mulher, aquela curva complicada. Vigia quando passar lá, aí devagar. Quando a criança foi injetada, a gente não achava, a mãe botava a mão na cabeça e imagina no meio do mato, procurando, porque na época não tinha mureta, era barranco. De repente, uma pessoa acha a criança, traz a criança, uma bebê de 1 ano e 3 meses, e colocou nos colos da mãe, a mãe veio, moço, salva, pegou e jogou a criança. Quando ela jogou, a criança já estava totalmente desacordada, não estava com movimento respiratório abdominal, já tinha o diâmetro da pupila dilatado, né? Na área médica a gente tem avaliações para os critérios de pupila, não vou dar aula sobre isso, mas a gente estava dilatado e já estava toda cianótica, ou seja, roxa, sem perfusão de oxigenação. Mas a gente tem protocolos de atendimento. Então, eu sou uma unidade básica, né? Eu não tenho médico, ali na época eu não tinha médico comigo. Comecei a fazer reanimação cardiopulmonar. Então você pega ali e começa a fazer o batimento, estímulo do coração. Botei no balcão da ambulância e a mãe desesperada, e eu pedi apoio para a médica. A gente usava o rádio aqui, né? Até tem umas rodovias, então preciso do apoio do Victor Mike, que é viatura médica no local, 33, código vermelho, que é um código grave. 1 ano e 3 meses, preciso do médico local. Nisso que eu comecei a fazer massagem, os médicos trocam o plantão lá em cima, na época, na serra, lá era meio da serra, trocava lá em cima em Curitiba, no KM lá em cima, na praça de pedágio. Nisso que eu pedi o apoio, houve um outro acidente impedindo que o médico fosse até o local, ou seja, uma carreta atravessou e fechou toda a pista. Então o médico daqui não tinha como vir, e eu estava ali sem um suporte, mas eu tinha que fazer o meu trabalho, né, dando suporte de oxigenação e tal. Eu coloquei a criança no balcão, imobilizei ela, que a gente faz tipo num CAD, um aparelho para coluna, a gente inverte, botei ela no oxigênio, uma cama de Delta para abrir mais a via aérea, oxigênio e massagem, e a criança não voltava. Eu fiquei quase 38 minutos, 40 minutos que eu cronometrei, fazendo a massagem. E eu pedi a médica, tô tentando, a situação aqui está complicada. E a médica pegou e falou, aguarde eu chegar e continua a massagem, continua o procedimento, mas aguarde eu chegar. E ela não voltava, e a mãe desesperada, ao ponto de olhar para a mãe e falar, a senhora sai daqui, a senhora está me atrapalhando, porque a gente, assim, a gente trabalha, às vezes vai lá na situação de acidente, está pegando fogo, a pessoa está embaixo do carro, essas coisas a gente vai vencendo, mas uma mãe gritando, clamando pela vida de uma filha, de um filho, isso é difícil, né? Eu passei pela experiência ali, já vi muitas situações, então é difícil você, né? Naquela época eu não era pai ainda, mas nossa, eu já comecei, né? Falei para ela, se a senhora crê no milagre, ajuda a orar, agora não, eu estou fazendo o possível. Cadê essa médica? Não chega. E a médica conseguiu chegar aí. E eu fazendo massagem, quando ela saiu, fiquei eu e a criança tendo ambulância por uns 2, 3 minutos, eu botei a mão em cima do peito dela, eu parei de fazer massagem e entreguei ela nas mãos de Jesus. Falei, Jesus, se o Senhor tem uma obra na vida dela, é como aquela palavra que o Senhor falou a Lázaro, sai para fora. Eu não lembro o nome dela, se era Sofia, mas eu chamei o nome dela, e eu lembrei daquela palavra, eu lembrei daquela pregação. E eu estava de joelho, e eu parei de fazer massagem, porque já estava para mais de 40 minutos. Quando eu levantei no balcão, assim, a criança, o abdômen dela inflou, fez inspiração, e ela fez como se fosse um estampido respiratório, começou a chorar, como um bebê de colo chora desesperadamente. A coloração dela voltou, o oxímetro que eu coloquei lá do batimento começou a bater de volta, foi 98%, 180% de frequência. Ela começou a se debater dentro da imobilização, e eu comecei a chorar. E a mãe entrou e me abraçou, foi eu que dava certo. Eu falava, foi Jesus, foi Jesus. E foi um milagre de ressurreição que eu vi com meus próprios olhos de uma criança. Depois eu fiquei sabendo que ela foi. A médica veio e falou, ela não está nos parâmetros que você me passou. E ficou um pouco assim, né, perdida. Ela precisava de um acesso, ela fez uma intraóssea no joelho, que é um acesso venoso que faz. Estabilizamos a criança, foi para o hospital regional de Paranaguá, operou uma criança
Eu não tive mais contato, mas ela disse que foi operada e ficou bem, um sangramento intracraniano muito grande, mas disse que ela ficou bem depois da operação e houve uma sobrevida. Ou seja, aquilo que eu vi, eu acho que a minha esposa, a pastora Fernanda, lembra que eu contava a noite inteira aquilo, eu não dormia, porque eu vi algo que eu mesmo não teria força para dizer que ia sobreviver. Mas eu vi diante do poder e da autoridade de Jesus. Ou seja, a palavra, ela não volta vazia. Esse é um dos grandes milagres, pastor, que marca o ministério. Oh, glória. Amém. Amém, amém, pastor. Puxa vida, queridos, nós gostaríamos de ouvir mais histórias do pastor, né? Mais testemunhos de fé. Mas o nosso tempo, ele está quase acabando. E então, nesse momento, nós vamos ter que marcar mais vezes com ele. O que vocês acham, queridos? Vou marcar aí. É. Mas agora, então, pastor, eu gostaria de saber qual o recado que o senhor tem para os nossos ouvintes da Rádio Espaço para Deus, e gostaria de pedir ao pastor que fizesse uma oração pelos ouvintes, né, para quem está nos acompanhando, e aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração, pastor. Amém. O que eu deixo para os ouvintes e para todos que estão nos ouvindo e têm vivido, né, esse caminho da palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, fala que pela fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Hoje nós esperamos por Cristo Jesus, para a manifestação dele nos céus, para buscar a sua igreja, para manifestar o milagre nas nossas mãos. Aí o livro de Hebreus começa a dizer que pela fé o mundo foi criado, porque é a palavra de Deus. Aí dá exemplos, pela fé, sacrifício de Deus é prestado ali, Caim e Abel, né? E o tipo de sacrifício que é adorar a Deus gerou o primeiro homicídio na Bíblia, né? Que o seu irmão, Caim matou o seu irmão, né? E diante desse sacrifício, isso tem a ver com a nossa vida de fé, a nossa profissão de fé. Quanto mais nós buscamos na palavra, diante do corpo de Cristo, diante da busca pelo jejum, pela oração, diante da renúncia, do renunciar, nós somos ministrados a viver em fé. Aí Hebreus vai dizer lá, né, Noé, ele viveu 100 anos construindo uma arca, chamaram ele de velho louco, mas no dia do dilúvio ele salvou a sua família. A fé vai nos salvar a nossa família, a fé vai nos fazer viver coisas impossíveis. E às vezes não é para nós, é para uma outra geração, para outras vidas, para um outro propósito. E eu falo para você, busque ao Senhor Jesus com fé, em todas as coisas que vocês fizerem, em todas as áreas da sua vida, colocando o Senhor sempre à parte da tua história, né? Na sua casa, no seu viver, entregando todo momento pelo vínculo da fé, onde é o que nos traz assim os testemunhos, onde nós vivemos os testemunhos. Lembra que eu comecei aqui no testemunho, né? O ato de não ter nada, o ato de estar desamparado por pai ou por família, mãe doente, porque a pessoa doente, irmãos, às vezes você vai orar por ela, ela quer até morrer, a situação dela gera uma morte, mas Cristo ele vem e restaura. Veja que Jesus restaura a história de Lázaro atrasado, 4 dias, já cheirava mal. Jesus restaura aquele que está no caminho, clamando, buscando a Ele. Jesus restaura aquele que está na porta do templo. Ou seja, Jesus ele restaura em todos os momentos. E para você buscar essa restauração é através desse vínculo de fé. Então eu vou orar, né, para não me estender mais, mas que você sempre esteja depositando sua fé em Cristo Jesus. Que você seja fortalecido, porque o testemunho nos edifica, né? O que Deus faz na nossa vida, o chamado, né? Qual é o chamado pastoral? Por que ele é pastor? Por que ele está nessa vibe de querer só cura? Pois é, irmãos, são 24 anos trabalhando com enfermos que nós ganhamos para Jesus. Jesus se fez enfermos por nós e se mostrou sarado, né? Na aparição aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a grande comissão, Jesus mostra só marcas dos sinais dos pregos, ou seja, ele só tem uma marca, né? Uma ferida que foi
produzida para a nossa salvação. Então, eu falo que diante de Deus, eu já vivi sonhos, né, que eu jamais imaginava viver. A gente esteve fazendo viagens em família, uma das nossas viagens em Israel, foi algo que eu pedi para Deus. Né? Eu pedi a Deus, eu queria estar lá primeiro, eu queria estar lá comendo com o teu povo, né, entender. Eu tive oportunidade, então assim, a nossa fé nos leva para onde o Senhor quer nos estabelecer. A gente não tinha condição nenhuma, né? Eu não tinha nem condição de... Hoje eu tenho condição de ser agraciado pela graça, e isso eu sou grato. Então eu deixo essa passagem para você, que pela fé você vai vencer essa luta, essa história que você está vivendo. Amém? Eu vou estar orando, e daqui a pouco temos culto, né? Você é convidado para estar nos nossos cultos de oração, tem os nossos endereços nas redes sociais, culto de quarta-feira, domingo, né? Você é bem-vindo para ser ministrado, para ser bênção na casa do Senhor. Amém? Pai, eu quero colocar todos os ouvintes que estão na Tua presença, diante do Teu poder. Nós inauguramos este momento da palavra, nesta rádio Espaço para Deus, para, Senhor, este programa, Senhor, trazer edificações para a vida. Edifica vidas que estão vivendo problemas insolúveis, problemas de enfermidade, seja Deus médico, muda o diagnóstico, cura as vidas. Através do Teu poder, Jesus, Tu demonstra o Teu amor e o Teu cuidado. Seja juiz de causas impossíveis. Seja o Deus, Pai, que pega os Teus filhos no colo, que estão carentes de um afeto paterno, até mesmo materno. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados. Pai, seja Deus libertador. Em nome de Ti, Jesus, nós estabelecemos sobre a vida dos Teus filhos o vínculo da fé e o caminho da paz, da restauração e a regeneração do Teu reino venha sobre cada um. Pai, cada um que está sendo alcançado por este testemunho, por esta palavra, seja ministrado por Ti, ó Cristo, que cura, que restaura, que faz grandes coisas. Assim abençoa quem está no hospital, quem está no orfanato e na prisão. Aqueles que precisam, Senhor, do Teu mover, da Tua cura, do Teu Shekinah, alcança, dá livramento. Aqui nós colocamos, Senhor, as situações insolúveis, impossíveis, diante do Deus que faz tudo possível. Jesus Cristo, Tu tem poder, Pai, para libertar, para curar, para restaurar e salvar. Alcança o Teu povo, Pai, que esteve nesta noite conosco, que irá ouvir essa ministração, Senhor, posteriormente, Pai, para a edificação da sua vida. Pai, eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Agradeço. Amém? Amém, queridos. Amém, pastor. Pastor, ainda temos uns 2 minutos. E eu tinha deixado uma pergunta aqui. Eu quero perguntar para o pastor algo. Quais são os seus sonhos, pastor? Olha! Os sonhos é continuar sempre nessa caminhada. Sonhos meus terrenos, acho que sempre está divulgando a palavra de Deus. Eu tenho realizado esse sonho. E às vezes são processos e caminhos que a gente não sabe onde vai estar, mas o Senhor vai nos levar. Mas, pastor, eu já realizei os sonhos. Casar, ter uma família abençoada e fazer uma viagem. Uns sonhos que eu tinha, mas um sonho novo, visar, não. Eu tenho priorizado em que a manifestação do poder de Deus seja vista diante da nossa vida, que tem crescido como ministério e propósito de Deus. Nós não estamos agregando a uma classe econômica, nós estamos agregando aos céus. Então, os sonhos de Deus sejam mais manifestos na minha vida, na sua vida, na vida de todos que estão nos ouvindo. Amém? Amém, amém. Queridos, você que necessita de uma oração, entre em contato com a rádio Espaço para Deus, deixe o seu recado, fale conosco, todos os sábados, às 16 horas. Se Deus nos permitir, estaremos aqui trazendo uma palavra, trazendo testemunhos de fé para os lares, para as vidas. E você é nosso convidado, esteja conosco. Amém, queridos? Que a nossa semana seja uma semana de bênçãos, de vitórias, que o Senhor Jesus esteja abençoando sua vida, sua família, realizando teus sonhos e fazendo milagres na sua vida. Que a sua vida seja um grande testemunho de fé.
Amém, queridas? Fiquem com Deus. Deus abençoe muito. E até o próximo programa.